Olá, 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 olá! 15 de março de 2017, quarta-feira, são exatamente 10 para meio-dia. Vou fazer uma análise aqui do Ibovespa. Quando eu comecei a estudar análise gráfica, uma das coisas que me chamou muita atenção foi ciclo de tempo e simetria de mercado, principalmente simetria de mercado. Por isso que eu uso bastante desenho, caixotes, triângulos, circunferências e tudo mais, ao invés de usar Fibonacci, okay? Porque a simetria do mercado eu consigo com um desenho também, e ele acaba substituindo o Fibonacci. Deixa eu mostrar para vocês a análise que eu estou dando uma olhada aqui no Bovespa e o que pode estar acontecendo agora para os próximos dias, ok? Só estou conjecturando possibilidades. Vamos lá, vamos fazer um estudinho rápido aqui de análise. Então, nós temos aqui o Ibovespa no semanal. A gente já sabe que ele está em alta, tendência de alta, ok? E ele está passando momentaneamente por uma correção, ok? Uma correção é um descanso para depois voltar a subir, tá? E aí ele vai bater em algumas regiões aqui para baixo, que são as regiões que podem fazer com que ele tenha a inflexão da sua descida. Pode ser essa região aqui, pode ser essa região aqui, porque isso já está tudo desenhado lá nos estudos que a gente fez, ok? Ele está numa região agora importante e a gente tem que acompanhar. No diário, ele está sentado aqui nessa região de suporte, né? Está uma região bem importante e está tentando aqui se desvencilhar disso, porém ele está dando uma grande consolidação aqui, né? Grande não, pequeno, né? E aí eu estou fazendo a análise aqui para verificar as possibilidades, que já está um bom tempo aqui nessa consolidação, né? Esse zigue-zague que não vai para lugar nenhum, e eu quero entender quanto tempo a gente ainda pode ficar nessa brincadeira, né? Eu vou mostrar algumas coisas que são muito interessantes no mercado e que servem de parâmetros que qualquer um pode fazer. Okay? Por exemplo, vou pegar esse topo aqui que ele teve uma consolidação, tá? E vou passar ele para cá. Olha só, é exatamente o mesmo topo que eu tenho do outro lado, né? Inclusive, esse topo, que foi rompido aqui mais para trás, ele tem praticamente o mesmo tempo, diferença muito pequena do topo que eu tive aqui atrás, ok? Uma pequena consolidação. Então isso já serviu para mim, já me chama a atenção, né? Nessa simetria, ok? E ainda continuando nessa simetria, eu vejo o seguinte: eu posso ter aqui também um início aqui desse caixote que a gente teve aqui, né? Ele é o mesmo caixote que ele se formou aqui, inclusive tamanho, ok? Então esse é um caixote aqui que demorou, que teve 5 a 6 dias, e a gente está nesse caixote aqui há 3 dias. Então eu tenho mais 2 ou 3 dias aqui para tomada de decisão. Então, quando a gente olha os ciclos de tempo no mercado, geralmente eles se repetem. E isso é bom, porque isso já dá para a gente alguns parâmetros que a gente pode utilizar em benefício próprio para as operações. Então, pode ser que a gente fique aqui encaixotado mais uns 2 ou 3 dias. Hoje é quarta, quinta, sexta, talvez até sexta-feira. Possivelmente. Então agora vamos fazer uma verificação das possibilidades. O que eu estava falando ontem no meu vídeo para a gente continuar tendo tendência, ele tem que romper esse topo ou romper esse fundo. Rompendo o topo, ele vai poder subir até a próxima região de resistência, descer e subir de novo ou voltar a cair, ok? E aqui para baixo a mesma coisa, ele vai cair, batendo no suporte, subir
pode voltar a subir ou pode voltar a cair de novo. Okay? Então são conjecturas do mercado. Agora vamos ver o que acontece, né, nas simetrias. Nas simetrias eu ainda não tive o teste desse fundo. E aqui eu já tive esse teste de fundo. Então isso ainda pode acontecer. Então não me assusto. E ainda pode acontecer da seguinte forma, né? Ele sair desse caixote que eu acabei de mostrar aqui no período de tempo 2 a 3 dias, né? Até quinta ou sexta-feira, ele vir descer, testar esse fundo para voltar a subir. Qual a probabilidade? A probabilidade é que ele ainda volte, como o semanal ainda está em alta, ele volte para testar esse topo aqui, que é essa resistência que vem nessa região. Ok? Então essa é uma possibilidade, pela simetria isso pode acontecer. Então eu tenho mais ou menos 2 dias ainda para sair, desvencilhar desse enrosco que a gente está, e depois eu ainda posso vir testar. Deixa eu até aumentar essa região, porque agora ela começa a ficar mais relevante, né? E deve ir mais ou menos aqui. E o interessante é o seguinte, para quem ainda gosta de figuras, eu tenho aqui uma cabeça, um ombro e se ele vier até aqui eu posso criar um possível ombro. Então eu faço uma cabeça, ombro, cabeça, ombro. Isso é uma figura simétrica, né, que pode trazer aí a replicação da simetria antes do primeiro ombro. E se isso acontecer, ele pode, então, deixa eu diminuir aqui para ficar mais claro para vocês. Eita, laia! Então, o que pode acontecer aqui, como probabilidade, ele pode descer aqui, ele pode descer aqui, e pode vir bater aqui. Corzinha feia, vamos lá, tentar de novo. Ele pode descer aqui, por que ele não mudou a cor? Ele pode descer aqui, ok? Ele pode continuar batendo aqui e depois voltar aqui para cima, ok? Bom, o que vai acontecer nessa região então? Ele vai criar um ombro, cabeça, ombro. E aí depois o que ele pode fazer é replicar esse fundo. Lembrando que a gente também tem forte resistências, principalmente aqui no 68.000, essa região de 68.000 e 67.400, ok? Então é isso que eu estou vendo para o mercado. Então, teoricamente, como a gente faz os desenhos e quando o mercado acompanha os desenhos, isso nos ajuda nos trades. Isso nos ajudou aqui, sabendo que ele poderia vir até aqui, que ele poderia consolidar aqui, que ele vai continuar consolidando, pode testar o fundo, voltar a subir. Então isso pode ajudar a gente bastante nas tomadas de decisões aí para os próximos dias, ou quando ele começar a tomar esse movimento, a gente começar a tomar posição de papel, ou na venda ou na compra. Okay? Então foi só uma reflexão, vale aí para ficar atento mais 2 dias, mais ou menos, até sexta-feira provavelmente, no máximo segunda, para a gente poder ter o teste realmente do fundo, ou ele formar lá em cima, bater lá na região para fazer o ombro, cabeça, ombro, ok? Então, qualquer dúvida, manda um e-mail, a gente conversa e um grande abraço. Tchau, tchau.